ativos, coisas do presente ou coisa do passado. Então, quando você entra numa adoração, você combate nos primeiros instantes, para que outros pensamentos, lembranças não tomem conta da sua mente, e você possa ficar ali naquela atmosfera, porque o Espírito Santo habita no meio dos louvores. Então é muito bom louvar o nome do Senhor. Vamos bater uma forte salva de palmas a Jesus. Ele é digno, Ele é merecedor, totalmente merecedor. Adoração a Ele para todo sempre. Glórias a Deus, amados irmãos. Estou muito feliz de poder estar aqui com os amados. Deixa eu pegar a minha Bíblia. Eu quero abrir aqui em Salmo 95 para complementar este período tão tremendo de adoração, onde diz assim a palavra do Senhor Jesus. Abram em Salmos 95, vamos ler rapidamente. Adorai ao Senhor com cânticos, entoai ao Senhor hinos de adoração, salmodiai ao Senhor. É isso que nós devemos fazer diariamente, não somente nos cultos, não é, meus amados? Porque a presença do Senhor é onipresente, então Ele está conosco. Diz assim, Salmo 95, versículo 1 em diante: Vinde, cantemos com júbilo ao Senhor, aclamemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos diante dele com ações de graças. Vamos adorá-lo com cânticos de louvor. Aleluia. Glória a Deus. Se nós estudarmos cada palavra dessas aqui, começar com cânticos, com júbilo, se nós começarmos, a observar esse pequeno versículo aqui, que é o versículo 1 do Salmo 95, vai dar uma tremenda pregação, porque a terra está cheia da glória de Deus, e o que não falta nas Escrituras Sagradas são frases de adoração, de entoar louvores a Deus, glórias a Deus, aleluias. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Meus amados, hoje, quem foi que assistiu o serviço de cura que aconteceu hoje ao vivo? Aleluias. Irmão Daniel, irmão Júlio assistiu. Amados, foi ou não foi tremendo? Meu Deus, o que foi aquilo que nós vimos, meus amados? Quantos aleijados se levantaram e andaram, quantos cegos, quantos surdos e muitos outros que não dão tempo, nem de captar. É algo tremendo, amados. Esse avivamento, ele realmente está nos indicando que o Messias está vindo, A noiva de Cristo, ela sobe pura e imaculada. Não vai ter nenhuma doença na subida. É tudo perfeito. No dia do arrebatamento vamos subir perfeito. Por isso que essas curas estão acontecendo. Hoje de manhã eu estava lembrando quando eu fui curada de condromalácia e edema, Eu tinha problemas crônicos no joelho. Só quem recebe uma cura mesmo, assim, instantânea, e é que eles sabem como é maravilhoso, principalmente quando você sabe que era irreversível o quadro era irreversível, cirurgia não solucionaria, remédio não solucionava. Esse era o meu caso, era crônico, e a tendência com o passar do tempo e com o aumento do peso era as dores ficarem ainda mais lancinantes, porque as dores eram como ferroadas, canivete no joelho. Você já só de você pensar de uma canivetada no teu joelho, você já se treme, Imagina você sentindo uma dor dessa. Era exatamente isso que eu sentia nos meus joelhos, Era horrível. Às vezes eu até caía, e hoje eu estou andando, subindo, descendo. É por isso que às vezes a irmãzita, a irmã preciosa irmãzita, ela fica preocupada comigo. Ela fala: você precisa descansar um pouco. Aí eu, amado, meu descanso é depois dessa fase aqui, Aqui não. É muito bom. Já pensou, irmão Júlio? O senhor com essa sua enfermidade aí, ouvir um decreto de cura e o sangue do Senhor Jesus Cristo curar o senhor? É o que está acontecendo. Amém?
Porque a fé não se explica, a fé ela se vive. E aqueles que esperam no Senhor, que abandonam a idolatria, abandonam a prostituição, abandonam o mundo com sua corrupção, esses vivem este poder de Deus na íntegra, nas suas vidas. E quando o Senhor cura alguém, é para que este alguém dê um testemunho. Não um testemunho somente da cura, mas um testemunho da transformação na vida da pessoa. Nós temos aqui um tremendo testemunho, que na hora certa e no dia certo, ele vai vir nos contar esse testemunho, que é do precioso irmão Edson. Quem olha esse varão assim, alto, forte, trabalhador, não imagina quão poderoso é o testemunho dele. E o testemunho dele vai edificar outros. E vai chegar um momento que nós vamos sair. E por este testemunho, no poderoso nome de Jesus, nós vamos atrair pessoas. Porque é muito poderoso mesmo. Temos testemunho do evangelista Thales. A irmãzita está viva ainda, não sei. Eu digo que não sei como, por força da expressão, mas é Deus, né, irmãzita? Porque se ela contar aqui também, eu tenho certeza que cada um aqui, se for contar o testemunho, é muito poderoso, na verdade. Amados e queridos irmãos, eu gostaria de chamar o nosso precioso evangelista Tarson para nos trazer algo. Sempre tem algo da parte do Senhor para nos falar, amém? Glórias a Deus. Vamos ver um vídeo, evangelista? Vamos ver aqui, meus amados. Que tremendo. Veja o que aconteceu depois dessa oração. Toda doença em condição debaixo da terra. A voz do Senhor está operando através do profeta Dr. David Owood. Veja o que aconteceu depois dessa oração. Toda doença em condição debaixo da terra. I command you now. Eu vos ordeno agora to submit under the authority of the blood. Para vocês submeterem debaixo da autoridade do sangue. The blood of Jesus. O sangue de Jesus. And everybody here now. E todo mundo aqui agora. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso Jesus. Receive your healing. Receba a sua cura agora. Eu sei o ventre inchado, empolgando. Aí eu senti que murchou. Como ele profetizou que o câncer, que os tumores iam murchar. O meu Senhor. Mas não, aqui, ó. Câncer. A voz do Senhor está operando através do profeta Dr. David Owood. Veja o que aconteceu depois dessa oração. Aqui no Riacho Fundo 2, recebeu o convite para ir, foi, e esse tremendo milagre aconteceu. Quando ela puxou a toalha, assim, aquele sangue saindo purulento, pus, e o sangue de Jesus Cristo por nós está mama. Muito poderoso, amados, tremendo demais. Essas são coisas poderosas. Temos mais um vídeo, olha, irmã Antônia, mano. Qualquer dia desses ela vai vir aqui, viu? Em nome de Jesus. Nós estamos lutando para encontrá-la. Eita glória, é muito lindo. Vamos ver mais um vídeo. O poder do sangue de Jesus quando toca uma pessoa. Olha essas pernas, totalmente aleijada. Agora está aprendendo a se equilibrar e dando os primeiros passinhos. Sem
Glórias a Deus. Nós tivemos uma cura também. Glórias a Deus, amados. Mais palmas para Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus Cristo. Obrigada, Jesus Cristo. Obrigada, Jesus Cristo. Obrigada, Jesus Cristo. E não é só cura de doenças, não. É cura de vícios, né? Curas de tantas outras, curas de depressão e muitas outras coisas, né? O Senhor está operando maravilhas, né? Nessa última hora, e você que crê, você vai receber. Você que tem fé no Senhor Jesus Cristo, não precisa pagar nada, não precisa botar 200, 120 reais no envelope, é de graça. Aleluia. É muito poderoso essas maravilhas do Senhor Jesus. Eu quero convidar o evangelista Thaleson para trazer algo da parte do Senhor. O Daniel, o evangelista Daniel. Glórias a Jesus, está com oportunidade. Glórias a Deus. Aleluia, pastor. Shalom, salve os amados irmãos, na santíssima e maravilhosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem realizado grandes milagres, conforme a palavra de Deus fala em Apocalipse 3, versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nos dias de hoje tem falado tremendamente, através de grandes milagres realizados nessa última vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois depois dessa não virá mais, conforme as Escrituras têm relatado, que milagres serão realizados, cegos irão enxergar, ouvidos irão abrir, mudos irão falar, vírus da HIV tem sido curado, câncer tem sido disseminado da face da terra, milagres que a medicina não consegue expressar da onde sai tão tremendo milagres. Aleluia, meus amados. Irei trazer uma rápida reflexão para meus amados irmãos em Cristo Jesus, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Creio que é uma palavra que muitos já ouviram ela, porém é uma palavra de grande exaltação aos nossos corações. Não podemos brincar com a palavra do Senhor, pois Deus é amor, mas Ele também é justiça, Ele é fogo consumidor. Não devemos abusar da graça. Os que abusaram da graça pagaram um alto preço. Não cometa o mesmo erro do que nossos muitos irmãos antepassados, conforme a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo tem nos relatado e deixado nas Escrituras, as Santas Escrituras, o manual de vida que Deus deixou para o ser humano. Assim como eu já falei outras vezes, você compra um eletrodoméstico, um carro, um veículo, vem um manual de instrução. Esse foi o manual de instrução que Deus deixou para que o ser humano ande bem, para que ele possa andar no caminho do arrependimento, no caminho da santidade, pois sem a qual ninguém verá o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós não viemos a fazer como muitos têm pregado aí fora: vinde como estais e continuai como estais. Não, aqui você vai escutar: vinde como você está, mas não permaneça como você era antes, pecando. Busca o arrependimento, largando, abandonando os seus velhos hábitos, cumprindo o que Paulo nos pediu para ser imitadores de Cristo, ou seja, buscando o caráter de Cristo sobre nossas vidas. Aí fora prega que nós só seremos santos
quando subimos, quando formos corpos glorificados. É uma grande mentira da apostasia. A palavra de Deus fala em Hebreus 12:14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sede santos, pois eu sou santo. Eu não vejo nenhuma passagem na Bíblia falando que Jesus Cristo fazia o que muitos fazem hoje. Dá um tapa nas costas do seu irmão: eu sou seu amigo, eu te amo. Quando vira as costas, calunia, fofoca, disse-me disse, negativo. Isso é buscar santificação em Cristo Jesus. É você meditar a palavra de Deus dia e noite, ver qual era o caráter de Jesus Cristo nessa terra. Jesus Cristo apanhava de um lado do rosto e virava o outro. Jesus Cristo sendo crucificado e pedia para Deus: perdoa, Deus, pois eles não sabem o que faz. Pois isso temos que praticar diariamente: amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a si mesmo. A palavra de Deus vai nos falar no capítulo 10, do versículo 32 e 33 de Mateus: porquanto qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que estais nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que estás no céu. Estava refletindo nessa palavra, meus amados, logo no início do culto, quando nossa amada supervisora estava aqui relatando que antes de vir para a igreja para cultuar o Senhor, estava ali evangelizando em alguns lugares. E o que me marcou foi quando ela chegou em um certo bar e perguntou uma vez: quem quer ir cultuar o Senhor? Muitos, sem prestar atenção, o perguntou novamente: o quê? Quando ela falou mais alto: quantos querem adorar? Quantos querem cultuar o Senhor? E como ela relatou, somente um falou: não, obrigado. O que me veio a refletir: não negamos o Senhor, porque se negarmos o Senhor publicamente, naquele grande dia também Ele os negará. Ele chegará e falar: afastai-vos de mim que eu não vos conheço. Quando negamos a Cristo, quando não cumprimos a verdade, quando não cumprimos a palavra do Senhor, quando negamos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando não lemos a palavra, quando não jejuamos, quando não fazemos a vontade de Deus, o ide a todo mundo e pregai o Evangelho. Hoje nós devemos ser sem vergonhas. Como assim, meu amado? Sem vergonhas de levar a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos ser linha de frente nessa seara, devemos ser linha de frente nessa guerra. Peça a Deus, meus amados irmãos em Cristo Jesus, a oportunidade de levar o Evangelho no seu emprego, no ônibus, no supermercado. Se você não tem muita afeição em falar, peça a Deus a oportunidade certa da pessoa se abrir com você. Peça ao Espírito Santo para te designar a falar as palavras certas do Senhor e Salvador Jesus Cristo àquela vida. Pois se você se negar a levar a palavra do Senhor e essa pessoa vier a padecer, vier a morrer, pode ter certeza que Deus cobrará do sangue das suas mãos. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. No capítulo 24 do livro de Josué, Josué traz à tona tudo que Deus fez a ele, tudo que Deus fez com o povo no Egito, naquela travessia onde Moisés pregou, onde Moisés cultivou a semente, mas ele não colheu, deixou para Josué colher a semente da terra prometida. No capítulo 24 de Josué, Josué relata todas as benevolências de Deus, milagres. Porém ele alerta ao povo: se realmente querem me seguir, se realmente querem seguir a vontade de Deus. No versículo 14 ele fala para deixar os seus deuses que seus pais os seguiam, para fazer o que? Seguir a Deus. Pois ele relatou que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Foi a mesma atitude que aqui Noé pregou e seguiu.
Através de Noé, a sua família foi salva. Mesmo quando Sodoma e Gomorra não quis saber, mesmo quando Jonas pregou para a cidade de Nínive, momentaneamente eles se arrependeram, mas logo, futuramente, quando eles esqueceram de Deus, eles foram consumidos, eles foram repelidos pela justiça. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Eu agradeço essa rica oportunidade no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Muito obrigada, meu amado e precioso irmão Daniel. Persevera aí, que está chegando perto a nossa partida daqui da terra, né, meus amados? Está chegando muito próximo, né? Só mais um pouco. Hoje eu realmente achei que o arrebatamento aconteceu hoje. Eu fiquei ali de joelho, me arrependendo dos meus pecados, porque pensando assim comigo, se for hoje, eu já estou aqui de joelho. Já pararam para pensar quando esse dia chegar? Você já parou assim para meditar mesmo? Quando o dia do arrebatamento chegar, tem uma passagem da Bíblia que diz, né, que os que vão adorar a besta, acho que é capítulo 13, capítulo 14 de Apocalipse. Vou ler aqui rapidamente, para mim continuar o que eu estava pensando aqui, que ele fala de grandes e pequenos. Quando fala de grande e pequeno, não quer dizer que a pessoa mais forte ou mais... fala de pequenos, crianças que vão ficar, né, no arrebatamento. Uma vez eu falei a respeito disso, a pessoa ficou com raiva, né? Falei, será que não tinha criança na época da Arca de Noé, não? Eu falei para a pessoa, no tempo de Noé, tinha criança. Quantas crianças entraram na Arca? Alguém sabe me dizer? Então, isso é uma coisa muito séria. E se esse dia fosse hoje? Ai, meu Deus! E se esse dia fosse hoje? Diz aqui o capítulo 13, eu vou ler do versículo 11, tá? Só para continuar ali de raciocínio. Vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. E essa semelhança ao cordeiro aqui é porque essa besta quer se parecer com Deus. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os habitantes nela adorem a primeira besta. Todos os habitantes vão adorar a besta depois do arrebatamento. É por isso que a gente precisa meditar. Não podemos ficar aqui. Uma coisa muito triste quando acontece, né? É um atropelamento, né? Uma vez um vizinho meu, uma vizinha, estava indo com o netinho dela, acho que era no mercado. E a criança, até na pista, a criança se soltou rapidamente da mão dela, e quando viu, a criança já estava ali no chão, sangrando, atropelada. E aquele desespero, porque foi em segundos, aquele desespero grande, ela ficou ali gritando, que ficou sem voz, por causa do neto atropelado, e ninguém podia pegar, tinha que esperar o socorro, né, para não piorar mais o caso da criança. Aí você vê uma cena dessa, é desesperadora, não é? É exatamente assim que vai acontecer no dia do arrebatamento. Exatamente assim. Aquele pânico, aquele desespero, ainda pior um pouco, né? Porque você sabe que os próximos dias ali não vai ser bem... Amados, as igrejas podiam falar mais disso, sabe? Para alertar as pessoas e não deixar as pessoas no engano. A Bíblia está falando que ele vai enganar todos, inclusive os cristãos que ficarem, porque não são todos os cristãos que vão subir. Esses é que vão adorar mesmo a besta, né? Porque se não forem degolados, vão adorar a besta.
Aqueles que não aceitarem o sinal dela vão poder adorar Jesus com a própria morte. E é assim mesmo, mas as pessoas não querem falar a respeito dessas coisas, não. Então esse vai ser um dia muito crítico, né, na história da humanidade. Bem, eu vou me adiantar, já não temos mais tempo, porque agora nós vamos precisar falar a respeito destas coisas aqui, na palavra de Deus. Por que alguns cristãos vão adorar o anticristo? Porque não amaram a verdade. Cristãos que não amam a verdade. Cristãos que sempre dão uma desculpa quando escutam a verdade. Não é bem assim. Não é bem assim como você está falando. Como não é? A Bíblia está falando, não sou eu. Cristãos que não gostam de ouvir que Deus verdadeiramente vai trazer um juízo à terra, esses não tem como subir. Não tem como subir. Quem são esses? Abram no livro de Tito, capítulo 3, versículo 10. Nós vamos falar um pouco disso, amados, para nós aprendermos, né? Glórias a Deus. Veja o que diz. Evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. A pessoa que vive pecando é a pessoa que não exerce o arrependimento. Porque tem pecadores que se arrependem e tem pecadores que não se arrependem. E nós sabemos que nós só podemos ser lavados e preparados se nós andarmos em arrependimento dos nossos pecados. Aleluias. Esse versículo aqui, amados, é para a gente aprender a nos preparar. Esse é o momento da preparação. Eu e você estamos vendo, nós estamos sabendo das últimas notícias. Israel foi atacada severamente esses dias, desde que essa guerra começou. Bomba atrás de bomba em Israel. O Líbano e o Irã atacaram Israel simultaneamente. Na quinta foi uma chuva de mísseis contra Israel. Só que o Senhor, Ele é o protetor de Israel. Vai chegar um momento que o Senhor vai falar: não, eu vou tirar o meu povo daqui, porque eu vou tirar os gentios, meu povo que era um gentio, mas agora passei a ter nação santa também. E quando o Senhor tirar o povo dele da terra, aí Ele vai ajudar o povo de Israel. E nós estamos vendo que o povo de Israel está precisando realmente de ajuda, porque os Estados Unidos é poderoso, mas os Estados Unidos está combatendo o Irã, não está ajudando Israel. Israel está tendo que guerrear. E eu e você que somos cristãos nos dias de hoje, nós também temos que fazer dessa mesma maneira. Nós temos que guerrear contra os nossos desejos carnais, guerrear contra o nosso egocentrismo, guerrear contra o eu que nunca quer se diminuir, que nunca quer se rebaixar, que nunca quer ser humilhado. Porque esses que causam divisões, eles vão ficar, eles não se humilham, eles não reconhecem, eles não se sujeitam. Mas nós que estamos vendo e vivendo, bem-aventurados somos nós. Porque hoje nos é dada uma chance de estarmos preparados. Então nós temos que guerrear aqui contra a nossa própria carne, contra o nosso próprio eu. É fácil não, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá todas as diretrizes para que a gente possa suportar e enfrentar a nossa própria carne, o nosso próprio eu. No livro de Timóteo, capítulo 1, versículo 2, é em oração que nós devemos combater sempre.
1 Timóteo 2, 1. Assim nós ajudamos uns aos outros também. Antes de tudo, viu, amados, de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Aí eu vou fazer uma pergunta: nós estamos fazendo isso? Antes de tudo, suplicar, orar, interceder e render ações de graças em favor de todas as pessoas. Esta também é uma das características que nós precisamos ter para quê? Para que a gente não seja deixado para trás. Nós devemos orar pelos outros. Você só consegue orar pelos outros quando você também exerce o amor de Deus na sua vida. Quando você não exerce o amor de Deus na sua vida, você não se compadece de ninguém. Você não tem dó das pessoas. Então, quando você se pegar insensível, você faz uma análise. Eu vi uma coisa no irmão Thomas muito bonito, no presbítero Thomas. Eu meditei naquilo. Ou seja, vai uma ambulância com a sirene tocada, ele sabe que alguém está machucado. Aí ele já intercede. Isso é um ato bonito. É um ato de amor ao próximo. Mas muitas vezes as pessoas nem se movem. Passa, outra só quer filmar. Um dia desse eu estava vendo. Você está vendo procurando o que presta na internet, né? Aí teve um acidente e a mulher da moto foi passando. Uma mulher na moto, né? A pessoa está estirada no chão, a mulher da moto está passando. Era até uma senhora que ia numa bizinha, uma moto dessas pequenininhas. Aí ela curiosa, olhando e se esticando para olhar até que ela cai em cima do homem. Como é que pode um negócio desse, né? Ela estava curiosa para ver. Aí ela acabou caindo com a moto em cima do homem. Como é que pode? O homem já estava machucado. Ou seja, tem pessoas insensíveis que não conseguem se preocupar com uma dificuldade do seu semelhante, do seu próximo. A característica do povo de Deus, uma das características do povo de Deus é o amor, é a compreensão. Muitas vezes, né, eu costumo dizer que eu não sou muito sensível, né? Falo quando eu tenho que falar. Só que depois eu sei que eu tenho que exercitar o amor. Se eu exortar, eu sei que eu tenho que exercitar o amor. E quando eu exorto, fica muito bem claro que é para o bem da pessoa. E quando alguém me exorta, alguém briga comigo, algumas vezes eu sorrio. Algumas vezes eu choro, é claro, né? Principalmente quando vem as injustiças. Você não quer aceitar. Você não quer. Um tempo desse eu fui à corte, por assim dizer, né? Por algo que eu de fato não era culpada. Aí eu fiquei muito aborrecida. Depois eu me arrependi porque eu fiquei aborrecida. Porque Jesus Cristo era inocente e Ele não reclamou. Ele suportou tudo que Ele viveu ali, os escárnios, mesmo sendo inocente. Não é difícil você se preparar para o arrebatamento? Você precisa do Senhor. Porque quando você for caluniado, quando você for injuriado, quando disserem palavras de baixo calão com você, você vai suportar. Você vai suportar firme. Você vai perdoar. Capítulo 7 do livro de Atos, Estevão, não precisa projetar, é rápido. Estevão, ele estava ali com o rosto resplandecente, aqueles homens estavam furiosos. Ele tinha pregado, acho que uns 52 versículos, as promessas de Deus a respeito da vinda de Jesus. Ele diante do sinédrio, os mesmos que mataram Jesus. E quando eles compungiram seus dentes para matar Estevão, eles estavam ali tremendo. Eles viram o rosto de Estevão resplandecente. Eles pegaram pedras e atiraram. Quem já levou uma pedrada aqui?
Uma vez eu levei uma pedrada na canela que doeu tanto, gente, mas doeu tanto. Eu saí mancando. Mas foi uma pedrada. Aí você imagina Estevão, todos arremessando pedras de uma só vez. Pedrada para matar é pedrada que quebra o osso. É pedrada que dá traumatismo craniano. E as últimas palavras de Estevão foi... Quem sabe quais foram as últimas palavras de Estevão? Aleluia. Perdoa-nos, eles não sabem o que fazem. Isso é maravilhoso. Coloca lá capítulo 7. Acho que é o versículo 55 de Atos. Essa característica, meus amados, nós precisamos ter no nosso coração. Mas como é que você vai conseguir sem antes matar a tua carne? Aleluia, eu vou achar aqui agora mesmo e vou dar um versículo certinho. Glórias a Deus. Isso é tremendo demais. Pode botar do 58 em diante. Atos 7, versículo 58 em diante. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha só o poder, né, do perdão. Aqui antecedente um pouquinho, ele está aqui mostrando que eles mataram ele, né? Deixa eu ver aqui. Apedrejaram Estevão, 60. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa desse pecado. Ou seja, a pessoa está sendo morta, está sendo apedrejada, mas já está liberando o perdão. Aleluia. O que vai acontecer com Estevão? Alguém sabe me dizer o que vai acontecer com Estevão? Aleluia. Ele vai ser ressuscitado agora nos próximos dias. Nos próximos dias ele vai ser ressuscitado. Porque se você observar que ele não morreu, quem é que morre tendo a visão de Jesus Cristo à destra do Pai? Alguém pode morrer? A morte pode levar alguém que está vendo Jesus? 56. Olha o que diz aqui. Pode ser o 55 para a gente continuar com o 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu. E o que ele viu? Aleluia! Ele viu a glória de Deus e Jesus Cristo que estava sentado à direita de Deus. Por que isso foi escrito? Porque quando eles estavam com ódio dele, ele estava: eu estou vendo Deus, eu estou vendo Deus, eu estou vendo Jesus, eu estou vendo Jesus. Por isso que foi escrito. Porque ele disse também em alta voz: eu estou vendo Deus, eu estou vendo Jesus. Tinha como ele morrer. Ele apenas foi para os braços do Senhor. Porque se o Senhor apareceu para Estevão no momento da sua morte, foi para ele morrer e Jesus ficar lá simplesmente? Não. Jesus Cristo veio recebê-lo. Aleluia. Glória a Deus. Jesus foi receber Estevão. Por isso ele tem essa visão tremenda. Nós sabemos muito bem que Pedro foi crucificado lá naquela praça de frente ao Vaticano. Nós já ouvimos isso do nosso querido pastor presidente, profeta Dr. David Orr. E ele morreu ali, perto da morte. Ele disse assim: não, vocês não vão me crucificar igual meu Senhor, não, eu não sou digno, não. Ele é o Criador, você vai me crucificar igual ele? Não.
Por favor, vamos me colocar de cabeça para baixo, que eu não sou digna. Ele estava ansiando por aquele momento de se encontrar com Jesus. E exatamente naquela praça do Vaticano, ele foi crucificado. Então, para sermos arrebatados, primeiro nós nos crucificamos. É como Jesus Cristo: toma a sua cruz e siga-me. Quando Jesus tomou a cruz dele, ele seguiu para onde? Para o Gólgota. E lá ele foi crucificado. E a carne moída dele representava o nosso pecado. Então, se eu e você realmente não morrermos, não nos crucificarmos por amor a Cristo, como é que a gente vai ter essa visão que Estevão teve? A nossa arcebispa nos contou, eu acho que foi na quinta-feira, a respeito de um mártir, né? Mártir é daquelas pessoas que morrem por Cristo. Uma chinesa, ou foi uma norte-coreana, que quando ela estava para ser decapitada por servir a Cristo e não negar a Cristo, ela começou a dar uma crise de riso. Quem é que dá crise de riso perto da morte? Sabendo que é a morte que está vindo? Quem já foi crucificado. A morte vai matar quem já morreu? Não tem como. Então ela deu uma crise de riso. E aquele fascínio ali, aquele assassino que estava ali, curioso, está rindo de quê? Estou rindo porque minha cabeça vai rolar em alguns instantes. Como assim? Como assim? Nós tivemos recentemente casos, né, de irmãos da Uganda que foi atirado no fogo. Recentemente. E ele dizia: aquece mais, eu estou com frio. Este mistério é a vida em Cristo Jesus. Este mistério. Quando você supera, quando você perde o temor, quando você realmente entrega a sua vida para Deus, a morte, ela é muito bem-vinda. A palavra do Senhor nos diz: eu não quero que vos entristeçais como os demais. Tessalonicenses 4, acho que é versículo 12, 13. 1 Tessalonicenses, olha, se não fosse 1 4, 13 é a ignorância, é a respeito da ignorância, então seria o 14. Vamos voltar para o 13. Não, é aqui mesmo, né? Volta aí um versículo, vamos pôr o 13. É isso mesmo. Irmãos, não queremos que sejam ignorantes a verdade, a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Quem não tem esperança? Quem não morre em Cristo. Quem conhece Jesus e vai até um velório e sabe bem que aquela pessoa ali, ela está com Cristo, não tem funeral. Eu sei que isso é loucura para o mundo. Isso é incompreensível para o mundo, porque todo mundo teme a morte. Todos têm medo da morte. Quando você chegar no hospital, você vê ali a situação do ser humano. Mas quando você tem Deus de verdade, o que você ainda quer na terra? Se não for ganhar almas. O verdadeiro propósito de um nascido de novo é esse mesmo. Almas. Muito obrigada, meu amado. Essa é a preparação para o dia do arrebatamento. Eu particularmente, eu já não consigo sentir aquela profunda tristeza em funerais. Porque quando eu olho a pessoa ali, eu sei que não é ela. O destino dela
foi encerrado ali. Ali eu sei que ela está em algum lugar, que a escolha que ela tinha que fazer, ela fez aqui em vida. Passou para lá, acabou. Acabou. Então nós precisamos nos preparar agora. Podemos morrer? Podemos. Eu estou esperando o arrebatamento. Mas se a morte quiser vir, ela é bem-vinda. Ela é bem-vinda. Alguém pode ouvir essa ministração e falar: ah tá, eu quero ver quando alguém botar um tiro no meio da sua testa. Eu vou dizer: se alguém botar uma arma bem no meio da minha testa, eu só vou abrir, fechar os olhos e dizer: Senhor, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Se alguém puxar uma faca, pode ser que eu fique assustada. De tiro no meio da testa, não tem problema de eu morrer. Agora esfaqueado pode ser que seja mais dolorido, não sei. Só sei que passou daqui, o destino está traçado. Não tem volta. Não tem nenhuma instância mais. Não tem mais a possibilidade de recorrer. E o nosso grande problema é não fixar neste dia, que pode chegar hoje ou pode chegar amanhã. O nosso grande problema é fazer os planos e muitas vezes convictos de que o mês que vem vai vir, a semana que vem vai vir, e nunca, quem é que acorda de manhã e para pensar: pode ser que eu morra hoje. Ninguém acorda de manhã e diz: pode ser que hoje a morte chegue para mim. É por isso que nós devemos estar em constante arrependimento. Arrependimento, principalmente quando vamos nos deitar. Não sabemos o que fizemos no decorrer do dia. Quantas pessoas não infartam durante a noite? Quantas pessoas durante o dia? Ultimamente está acontecendo muito infarto de pessoas jovens. Você precisa estar preparado. Como eu disse aqui na ministração passada, não se preocupar com sua vida espiritual, não obedecer a Deus, não se arrepender, não buscar uma vida santa, é cometer suicídio espiritual e, consequentemente, físico também. Porque nós bem sabemos, meus amados, que os dias são maus e a hora da preparação é agora. E como igreja, não devemos trazer divisão. Como igreja, não devemos compactuar com o erro. Devemos amar, devemos exortar, devemos cuidar uns dos outros, orar uns pelos outros, clamar uns pelos outros, suplicar uns pelos outros. A Bíblia aqui falou, eu li aqui, foi um dos primeiros versículos que nós lemos. Nós devemos fazer isso, meus amados. Porque quando você dá, muitas vezes você recebe também. Não que você faça isso pensando em ter de volta, mas o Senhor está bem no seu coração, sua preocupação com o seu próximo, o amor ao seu próximo. Se você amar o próximo, com certeza Deus está em primeiro lugar na sua vida. E esse é o momento de nós exercermos este amor. É dar a devida adoração a Deus, é dar a devida benevolência a Ele, é dedicar os teus pensamentos a Ele. Vem pensamentos ruins, combate ele, captura tua mente de volta, coloca ela no temor de Deus. Fez algo que você não se controlou. Domingo passado eu fiquei super chateada, porque as crianças estragou aqui o serviço aqui que o pessoal tinha feito no prédio do lado. Eu fiquei muito chateada. Só que depois eu fiquei preocupada comigo. Falei assim para mim mesma: Senhor, esse sentimento assim de chateação, posso dizer assim, até exagerada, é um pecado.
Então eu chorei muito, pedi perdão para Deus e clamei para Ele: Senhor, me dá mais um coração mais tolhido, um coração mais humilde, um coração manso. Eu peço muito para Deus isso, meus amados, porque eu sei que eu sou muito impetuosa, principalmente quando se trata de fazer as coisas do Senhor. Eu vou e faço. Só que nós devemos ter temperança. Eu não diria fazer as coisas do Senhor, ter temperança não, porque nós temos que avançar. Mas sabe aquele espírito manso, humilde? A palavra do Senhor fala que nós devemos exortar os anciãos, as pessoas mais velhas, como se fossem os nossos pais. E devemos exortar as jovens, ou os jovens, como se fossem nossos irmãos. Ou como se fossem os nossos próprios filhos. Então a exortação, amados, eu recebi uma exortação uma vez do nosso precioso bispo Lucélio Soares, que ele falou muito manso, mas foi uma exortação tão profunda que eu nunca me esqueci na minha vida daquela exortação. Ele não brigou, ele não expressou uma exaltação emotiva, não. Ele falou sereno, simples, calmo, mas foi uma exortação que eu nunca me esqueci na minha vida. Nunca. Você ouviu uma exortação de alguém, que é uma exortação dada pelo Espírito Santo, você nunca mais vai se esquecer dela. Ela vai surtir um efeito em você. Porque muitas vezes a gente briga, a gente não exorta. Não é pecado. Então nós vamos aprendendo, vamos nos moldando, vamos nos crucificando, vamos morrendo para nós mesmos, vamos nos preparando para a vinda de Jesus. É dia e hora que ninguém sabe, um abrir e fechar de olhos, aos que rugir da última trombeta. Nós precisamos estar prontos, nós precisamos estar preparados, nós não podemos mais viver relaxadamente, simplesmente com os olhos focados no mundo, vendo as coisas do mundo, andando com as coisas do mundo, sem estar com o sinal de alerta no coração, tocando o tempo todo. Pode ser hoje, pode ser hoje, pode ser hoje. Precisamos estar apercebidos agora, muito mais do que no ano passado, muito mais do que no mês passado. Por quê? Pela lógica, quanto mais o tempo passa, mais se aproxima. Quanto mais as horas passam, mais se aproxima. Você nasceu, o tempo vai passando, fez mais um ano de vida, mais próximo da morte eu e você está, ou mais próximo do arrebatamento eu e você está. Agora, o nível de santidade e de purificação que eu e você precisa para o arrebatamento é o nível da estatura do varão perfeito. Veja só, eu acho que é Tiago capítulo 3, deixa eu verificar. Vou verificar aqui rapidinho na minha Bíblia, que eu só acho o versículo quando eu abro a Bíblia e leio. Aí eu acho o versículo certo. Abre aí, por favor, no capítulo 1 do livro de Tiago. Glória a Deus. Versículo 12. Olha o que diz: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Há uma promessa, se você amar o Senhor.
Há uma promessa se você suportar com perseverança a provação. Há uma promessa se você suportar até com alegria as perseguições. Foi o que os discípulos fizeram quando saíram da prisão depois de açoitados. Contaram com alegria: ó, a gente apanhou por Jesus. Só que esta geração, eu vou usar um termo que quase ninguém conhece nos dias de hoje, geração da cibalena. Quem sabe o que é cibalena? Alguém sabe o que é cibalena? Era um remedinho antigo que o povo tomava, né, para dor. Não suporta as coisas. Por que não suporta? Porque não tem uma vida de oração. Porque não jejua com uma certa frequência. Porque não lê Bíblia, não examina, não estuda, não tem conexão com Deus. Corre para os analgésicos. Não suporta. Amados, Davi foi traído pelo próprio filho dele, mas ele amava o Senhor. E a coroa de Davi, nós sabemos que está reservada. E olha o mistério: Davi vai reinar lá em Israel. Mas Davi não já morreu? Eu não já disse que quem morre em Cristo não morre, mas tem a vida eterna? O próprio Davi, que eles têm lá, eu acho que eles têm um esquife com os ossos dele, de Davi, lá em Jerusalém. Não sei se é para lá não, estou apontando aqui. Aquele mesmo Davi que nós ouvimos das Escrituras, ele ainda vai reinar lá, porque o filho traiu, mas ele perseverou até o fim. O filho se colocou como um atravessador no caminho dele, um atravessador. Deu um golpe de estado no pai, mas Davi suportou. E quando Davi estava fugido, alguém jogou pedra em Davi, e Davi disse: eu mereço. Davi era rei. Vai jogar uma pedra no primeiro-ministro do Supremo, é preso na hora. Se você fizer isso, você vai preso. Davi era rei, e ele abaixou a cabeça e disse: com razão eu recebo pedras. Ele amou o Senhor, porque ele creu, ele acreditou na coroa de vida eterna que o Senhor prometeu. Aleluia. Quantos querem receber essa coroa? Quantos querem estar preparados para a gloriosa vinda do Senhor Jesus? Aleluia. Bendizemos o nome do Senhor Jesus. Por isso nós devemos estar preparados, ou para a morte ou para o arrebatamento. E uma das coisas que nós precisamos dominar, bem, dominar mesmo, é a nossa língua. Capítulo 3 de Tiago, versículo 1 em diante. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Esse tropeçar em muitas coisas tem que acender um sinal de alerta, tem que nos fazer meditar, tem que nos fazer melhorar no nosso caminhar. Tropeçar, na maioria das vezes, dá em queda. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ai meu Deus, isso é muito poderoso.
se você é ponderado nas palavras, se você é comedido nas suas palavras, você tem bom senso, você não tropeça na palavra. A Bíblia diz que este indivíduo é perfeito. Meu Deus! O maior escrivão de todos os tempos, o único escrivão é Deus. Tudo Ele escreve. Cada palavra nossa Ele escreve. Tudo está sendo anotado. Cada gesto Ele escreve. Cada pensamento Ele escreve. E a Bíblia nos diz que quem não tropeça no falar é perfeito. Meu Deus! Quem quer ser perfeito aqui? Refreie a sua língua. Cuidado com o que fala. Pense 2 vezes, porque a boca fala do que o coração está cheio. Vamos ler o próximo versículo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Próximo. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme, elevado para onde o piloto quer. Isso é interessante. Próximo. Assim também a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Próximo. Ora, a língua é um fogo e um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo, contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas no inferno. A língua é posta em chamas no inferno? Sim. Capítulo 16 de Lucas. Vamos lá. Eu vou dizer o versículo agora mesmo. Capítulo 16 do livro de Lucas, versículo... Aleluia. 24. A língua vai para o fogo também. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Ai, meu Deus! Vamos nos preparar para a vinda do Senhor Jesus. Vamos nos preparar para este grande dia. Versículo 20 do mesmo livro de Lucas. Vamos nos preparar para este dia aqui. Vamos refrear a nossa língua, as nossas mãos, os nossos pés, o nosso coração e tudo mais que pode comprometer a nossa salvação. O capítulo 17, versículo 20. Vamos nos preparar para este dia. Indagado pelos fariseus quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, e nem dirão: ele está aqui, ou lá ele está, porque o reino de Deus está entre... Aleluias! Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então nós devemos ser a igreja que verdadeiramente exerce o amor no coração, porque o reino de Deus está em nós. Amor, fraternidade, perseverança, paciência,
cuidado com as palavras, amando uns aos outros, nos ajudando uns aos outros. Porque a igreja que não vai subir é aquela que causa divisão, é aquela que não freia a sua língua, é aquela que não se submete, é aquela que não aceita a exortação, é aquela que não ora, que não jejua, que não lê Bíblia, que não tem conexão com o Senhor. Por isso nós estamos aqui, para que nós possamos escapar do fogo que está por vir. E queremos ser esta igreja perfeita, que tenha o azeite na botija e também na lamparina. Aleluia. Então vamos nos colocar sobre os nossos pés, vamos orar. Vamos falar com o Senhor agora. Senhor Jesus, repitam comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu tomei consciência que a morte pode chegar ou o arrebatamento acontecer. Tendo em vista este iminente acontecimento, eu hoje confesso os meus pecados e me arrependo. E eu te peço, lava-me com o teu sangue, porque só tu és o meu Senhor. Eu te reconheço como meu Salvador. Eu te recebo como meu Salvador. E eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida, porque hoje eu nasci de novo. Amém. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, e todos digam amém. Mas este é o sinal.
céu e faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu. Se pedirmos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu e faz chover. Aleluia. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Eu agradeço a todos que estavam assistindo. Quarta-feira tem culto e domingo também às 7h30 já estamos conectados. Eu agradeço. Poderoso nome de Jesus. Deus abençoe a todos.